Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero te dar uma dica sobre a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica. Se você ainda tem dúvida, se você se enrola na hora de passar uma frase da voz ativa para a passiva analítica, eu sugiro fortemente que você preste bastante atenção a esse vídeo, porque eu vou te mostrar passo a passo, vou fazer todas as etapas para você aprender de uma vez por todas como passar uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica. E por que eu vou falar sobre esse assunto neste vídeo? Porque as bancas cobram bastante esse assunto em qualquer prova de concurso público. Então é algo que você não pode ter qualquer tipo de dúvida. Por exemplo, a FCC cobra isso na prova, vai te cobrar sim a mudança da voz ativa para a voz passiva analítica. O CESP também cobra bastante em provas de nível médio e de nível superior. A SESGran Rio também cobra, a Fundação VUNESP também cobra, a FGV também cobra. Enfim, é um assunto que não tem jeito, você precisa dominar. E se você hoje estiver disposto a aprender esse assunto de uma vez por todas, eu sugiro que você pegue um caderninho, pegue uma caneta e comece a anotar, porque eu vou te dar várias dicas para você nunca mais errar esse assunto na hora da sua prova. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma pequena definição do que é voz. Voz, basicamente, é a forma assumida pelo verbo para indicar ou definir se o sujeito é agente ou paciente. É basicamente isso que é a voz verbal. Ela vai definir se o sujeito é agente da ação verbal ou se ele é paciente, ou seja, se ele sofre uma determinada ação, ok? E aqui eu separei 4 passos de ouro para você fazer a passagem da voz ativa para a voz passiva sem qualquer tipo de dificuldade. Qual é o primeiro passo? Preste bastante atenção. A primeira coisa que você vai fazer é verificar a transitividade verbal. Então deixe-me colocar aqui, verificar a transitividade verbal. E existem alguns verbos específicos para a gente fazer essa passagem. Que verbos são esses? Os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Então, primeiro passo, verificar a transitividade verbal. Qual é o segundo passo de ouro? É o seguinte: o objeto direto da voz ativa passa a sujeito da passiva analítica. Então, eu vou colocar aqui resumidamente o seguinte: o OD passa a sujeito paciente. Então, esse OD está lá, obviamente, na voz ativa, ele vai virar o sujeito paciente, é lógico, na passiva analítica. Qual é o terceiro passo de ouro? A estrutura verbal. Você precisa prestar atenção à estrutura verbal própria da voz passiva analítica. Que estrutura verbal é essa? Nós teremos o verbo ser ou o verbo estar, lembrando que o verbo ser é mais comum, mais o particípio do verbo principal. E algo que é muito importante: o verbo auxiliar deve figurar no mesmo tempo e também no mesmo modo do verbo da ativa. Lembrando que eu vou fazer isso passo a passo para você não ter qualquer tipo de dúvida. Então, o terceiro passo de ouro é você analisar a estrutura verbal
própria da voz passiva analítica. Relembrando, verbo ser ou estar, esse verbo auxiliar deve aparecer no mesmo tempo e também no mesmo modo do verbo que está lá na voz ativa, mais o particípio do verbo principal. Ótimo! Qual é o quarto passo? O sujeito da voz ativa passa a agente da passiva. Então, vou colocar aqui, ó, o sujeito da ativa passa a agente da passiva. É basicamente isso. Basta você seguir esses 4 passos de ouro que com certeza absoluta você vai conseguir passar qualquer frase da voz ativa para a voz passiva analítica, ok? A gente está focando aqui na voz passiva analítica. Ótimo! Isso aqui é a parte teórica. Agora eu vou te mostrar esses 4 passos na prática. Então agora a gente pode ir para o nosso exemplo. A funcionária receberá os documentos. Essa é a nossa frase. Temos aqui uma frase na voz ativa. Lembra, como a gente sabe que uma frase está na voz ativa? Justamente porque o verbo vai indicar, vai definir se o sujeito é agente ou paciente. Quando eu digo a funcionária receberá os documentos, a funcionária é o sujeito da oração, basta a gente fazer aquela pergunta básica. Quem receberá os documentos? O verbo responde a funcionária. Vamos colocar aqui, ele é o sujeito da oração. E esse sujeito é agente, ou seja, ele executa a ação verbal. Então, nós estamos diante de uma voz ativa. Ótimo! Agora nós vamos passar esta frase que está na voz ativa para a voz passiva analítica. Para isso, a gente vai seguir os 4 passos de ouro. O primeiro passo é verificar a transitividade verbal. Lembrando que a gente vai precisar de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto. São essas 2 transitividades, ok? Então vamos analisar o verbo. Temos aqui o verbo receber, forma verbal conjugada, receberá. Quem recebe, recebe alguma coisa nesse contexto. Isso significa que o verbo receber é transitivo direto. A funcionária receberá o quê? Os documentos. Então, esse termo, os documentos, completa o sentido do verbo receber sem uma preposição obrigatória. Isso significa que nós estamos diante do objeto direto. Ótimo! Cumpri o primeiro passo. Eu verifiquei a transitividade verbal. Eu percebi que eu estou diante de um verbo transitivo direto. Podemos ir para o segundo passo. Segundo passo. O objeto direto, lógico, na voz ativa, vai passar a sujeito paciente. Então, eu tenho aqui, ó, o objeto direto vai passar a sujeito paciente. Então, eu vou pegar esse objeto direto e vou colocar aqui os documentos, ok? Cumpri o segundo passo. Agora eu posso ir para o terceiro, que diz o seguinte, aquela estrutura verbal própria da voz passiva analítica. Tem o verbo ser, que é o mais comum, ou o verbo estar, mais o particípio. Lembrando que nós temos que respeitar, vou colocar aqui para ficar mais completo, mesmo tempo e modo, ok? Temos de respeitar o mesmo tempo e o mesmo modo. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente respeitar o mesmo tempo e o mesmo modo, a gente precisa analisar essas informações lá na frase que está na voz ativa. Forma verbal receberá.
Ora, receberá está aqui na terceira pessoa. Vou colocar logo tudo, terceira pessoa do singular, para você ter a informação completa. Veja que é ela receberá, então aqui é a terceira pessoa do singular. E receberá está em que tempo verbal? Futuro. Futuro de quê? Do presente. Eu receberei, tu receberás, ele ou ela receberá. Então, futuro do presente, de que modo? Do modo indicativo. Opa, então agora eu já tenho a minha informação principal. Verbo no futuro do presente, que é o tempo, do indicativo, ou seja, modo indicativo. Isso quer dizer que a forma verbal ser deve figurar no futuro do presente do modo indicativo. É lógico que fazendo a perfeita concordância com esse elemento que nós vimos lá no passo 2, funciona como sujeito paciente. Então vamos colocar essa informação aqui. Sujeito paciente. Ótimo. Vamos utilizar o verbo ser. Como é que fica aqui? Eu tenho um sujeito paciente na terceira pessoa do plural. Então, terceira pessoa do plural, deixe-me colocar essa informação aqui embaixo, porque eu quero que você aprenda de uma vez por todas a passar uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica. E eu tenho certeza absoluta que se você seguir esses 4 passos de ouro, você vai conseguir fazer a transposição de qualquer frase que esteja na voz ativa para a voz passiva analítica. Então, lembrando que a gente está buscando a terceira pessoa do plural. O verbo é o ser. Então, como é que fica primeira pessoa do singular, do verbo ser, no futuro, do presente, do modo indicativo? Eu serei. Depois, tu serás. Depois, ele será. Ah, professora, mas você vai fazer a conjugação completa? Vou, porque eu quero te mostrar o passo a passo. Meu objetivo aqui é que você realmente aprenda e nunca mais erre esse assunto na sua prova. Então, eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos. Depois, vós, vou colocar aqui ao lado, vós sereis. Depois, eles serão. Então, eu estou aqui com o foco na terceira pessoa do plural. Os documentos, eles. Então, eu vou colocar aqui, forma verbal, eles serão. Respeitei o mesmo tempo e também respeitei o mesmo modo. Relembrando, futuro do presente do indicativo. Depois, nós temos aqui o seguinte, eu tenho que formar o particípio do verbo principal que está aqui na voz ativa. O verbo é receber. Como é que é o particípio dessa forma verbal? Recebido. Só que nós estamos com um sujeito paciente na terceira pessoa do plural. E essa forma verbal de particípio deve concordar com esse sujeito paciente. Então, qual é a estrutura correta? Serão recebidos, ok? Então, serão recebidos para concordar com o sujeito paciente. Cumpri, portanto, o terceiro passo. Posso ir para o último passo. Agora, o sujeito da voz ativa vai virar agente da passiva. Qual é o sujeito da voz ativa? Está aqui, a funcionária. Esse elemento vai virar o agente da passiva, somente relembrando que o agente da passiva deve vir sempre preposicionado. A preposição mais comum é a preposição por, e menos frequente você também pode encontrar a preposição de. Então eu tenho aqui a funcionária. O que eu vou fazer? Vou colocar a preposição por, combinado com o artigo, então pela funcionária.
Então, só fazendo a classificação para que você tenha o passo a passo completo, nós temos aqui o agente da passiva, ok? Então, seguimos os 4 passos de ouro. Temos aqui na voz passiva, vou colocar aqui voz passiva analítica, ok? Nós temos a voz passiva sintética, mas esse não é o objetivo dessa aula, desse vídeo. Então, voz passiva analítica, sujeito paciente. Aqui nós temos a estrutura verbal própria da voz passiva analítica e, por fim, o agente da passiva. Então você viu aqui passo a passo como fazer a transposição de uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica. Eu mostrei para você os 4 passos de ouro. Repetindo, o primeiro, verificar a transitividade verbal. O segundo, o objeto direto da ativa vira sujeito paciente. O terceiro, nós temos uma estrutura verbal própria da voz passiva analítica, formada pelo verbo ser ou estar mais o particípio do verbo principal. E por fim, o quarto passo, o sujeito da ativa vira agente da passiva. Basta você seguir esses 4 passos de ouro que eu tenho certeza absoluta que você não vai ter qualquer tipo de dificuldade para fazer a transposição de uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica, ok? Então essa é mais uma dica prática de português para concursos. Agora o que você tem que fazer é aplicar, é treinar, é exercitar essa transposição, esse passo a passo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, dê um like nesse vídeo para que eu saiba que realmente esse vídeo, esse conteúdo está sendo útil para você. E se você quiser também aprofundar os seus estudos em língua portuguesa, basta você acessar o www.portuguesemfoco.com. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!